Boa noite, meu nome é Daiane Folgerini e hoje eu vou apresentar a outra versão do meu personagem apresentado na aula anterior, só que em pixel art. Relembrando um pouco sobre a minha personagem, ela é uma menina, se chama Luna e tem 15 anos. O sonho dela é se tornar psiquiatra e ela sofre de transtorno de identidade, ou comumente conhecido, dupla personalidade. Esse foi o meu desenho original apresentado na aula anterior, e este foi o meu rascunho do desenho original feito para passar ela para o digital. Eu sabia que também para passar ela para o pixel, eu teria que simplificar ainda mais esse desenho. Então, eu fiz essa versão bem mais simples da original. Como vocês podem ver, eu retirei vários detalhes, principalmente no rosto da personagem, para facilitar quando eu fosse criar a pixel art. Então, com isso pronto, eu decidi passar para o papel quadriculado para testar. E acabou ficando assim. Eu gostei bastante do resultado no papel, então quando eu fui fazer o desenho final, eu não mudei muita coisa na personagem. Esse foi o desenho do resultado final da pixel art. Eu fiz ela no Azo Sprite com tamanho 32 por 64, como recomendação do professor. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem nessa apresentação, eu aumentei um pouco a resolução. Por espaço ser um pouco pequeno, reduzido no caso, para trabalhar, eu não consegui fazer as outras personalidades dela como no desenho original. Então, ao fundo, vocês podem ver somente as cores que cada uma dos personagens representariam, que seria o rosa e o roxo. Bom, então é isso. Eu gostei do resultado final e espero que vocês também tenham gostado. Obrigada pela apresentação. Olá, meu nome é Maria Antônia e eu estou aqui para apresentar mais um trabalho de ilustração. Nesse trabalho, tivemos que transformar nossa personagem criada na aula passada em pixel art, fazendo o processo de planejamento para chegar ao resultado digital. Bom, essa é a personagem que criei para a aula passada. Ela é uma menina de 11 anos chamada Kiesa. Sobre sua história, ela se encontrou em uma situação de conflito e, para se salvar e salvar seu irmão, acabou usando seus poderes automaticamente, devastando a cidade onde morava e matando seu irmão. Assim, Kiesa sai em busca da alma de seu meio-irmão para pedir perdão e encontrar paz. Bom, para transformar essa personagem em pixel, eu primeiramente simplifiquei seus formatos. Tentei deixar tudo um pouco mais quadrado ou arredondado, tornando esses formatos mais alcançáveis para pixel. Eu fiz só no papel bem simples para poder visualizar melhor as formas. Em seguida, o próximo passo era fazer um tipo de rascunho de como ficaria esse desenho em pixel, novamente no papel. Eu usei uma forma já quadriculada para facilitar. A primeira tentativa saiu pequena para um tamanho de 32 por 64 e acabei não gostando tanto do formato do rosto. Assim, refiz novamente uma folha, deixando um pouco maior o desenho. A folha, por não ser tão comprida, tive que cortar mais algumas fileiras de quadrados para poder deixar na medida certa e terminar o rascunho. Eu colori apenas para ter uma noção de como ficaria a sombra e as diferentes cores em seus respectivos lugares. Assim, a pintura ficou um pouco ruim, mas não é uma parte tão importante. Eu segui para passar para o digital. Ele ficou assim. Eu não tenho muita experiência com pixel art, mas já usei o Sprite para alguns trabalhos. Por não conseguir usar na hora que precisei, tive que usar o pixel art. Essa ferramenta também funcionou bem, foi tranquilo para trabalhar nela, só que eu tive alguma dificuldade de fazer algumas funções, pois não conhecia tudo. Porém, eu fui me virando e consegui passar o rascunho mais ou menos como eu pretendia. Bom, essa foi a apresentação, espero que tenham gostado. Olá, boa noite. Eu me chamo Ana Júlia Hofstadter Vieira e estou aqui para apresentar o trabalho da matéria de ilustração, onde deveríamos refazer a personagem criada na aula anterior, só que em pixel art, com base em um planejamento. Bom, aqui é só para lembrar como era minha personagem. O nome dela é Lina, ela é uma elfa de olhos e cabelos azuis. Sua história é que ela é uma ex-herdeira do reino élfico, que agora vaga solitária em busca de seu objetivo e propósito para viver. Sua vida se baseia em seu passado e sua jornada por sua tão esperada liberdade. Contudo, mal ela sabia que iria ser tão solitário. A primeira etapa a ser realizada era a simplificação,
onde deveríamos refazer a personagem de uma forma menos complexa, para assim fazer a pixel art. Como podemos observar, eu retirei detalhes da roupa, das joias e refiz um traçado bem mais simples, para assim simplificar coisas como a boca, o nariz e os olhos, e assim por diante. A segunda etapa era fazer pixel art no papel. Eu escolhi fazer no tamanho 32 por 64 e obviamente utilizei de base a simplificação para fazer essa etapa. Por fim, eu anotei as coisas que não tinha gostado na segunda etapa e fui para o software Azeprite, que é um programa específico para pixel art. Criei um novo arquivo, também 32 por 64, e fui baseando no segundo desenho e melhorando as coisas que não tinha gostado, como por exemplo a proporção da cabeça, a utilização de mais cores para dar um melhor contraste e entre outros detalhes, como a criação de uma segunda camada para deixar com esse aspecto transparente no tecido das mangas e do rosto. Por fim, eu aumentei a resolução da imagem para 320 por 640, para uma melhor visualização no slide. E esse foi o resultado. Então é isso, muito obrigado pela atenção e uma boa noite.